Bom dia, amigos. Aqui quem fala é Leonardo, também conhecido como Preto. Estamos hoje aqui numa conversa de novo com a Pão com Ovo. Espero que todos gostem, curtam, compartilhem e principalmente nos deem aí sugestões de pauta para a gente estar conversando aqui das mais diversas formas e que alcance as mais diversas pessoas possíveis. Nos acompanhem na rede, né? Hoje nós vamos ter aí dois convidados para falar sobre juventude, principalmente no contexto aí de 2013, 2020. E sem mais delongas, passo aos demais camaradas aí para a gente estar começando aí. Sejam todos bem-vindos e uma boa charla para todo mundo. Então tá, isso aí, galera. Saudação aí aos meus amigos Leonardo e Fernando. E um grande prazer estar aí também com a presença do Igor e do Pimenta, né? Aparece como Nilson Alzheimer, né? Mas o lance do cara é Pimenta mesmo. Um grande militante nosso aí do movimento juvenil na década de 90, hoje professor universitário, tá com a burra cheia de dinheiro, né, Pimenta? Agora vier para o Sul vai pagar para nós aí um churrasco gordo, é uma cerveja. Meio quilo de carne e 2 caixas de cerveja já está valendo, viu, Pimenta? Mas falando sério, galera, é importante a gente estar aqui hoje repetindo aquilo que começou como uma brincadeira, até por isso que o nome é Pão com Ovo, né, cara? Na semana passada, o Leonardo pilhou a gente fazer uma live, porque a gente tinha uma outra atividade do sindicato para realizar, e a gente não dominava muito bem isso. Eu, particularmente, não domino nada, né, cara? Mal sei responder WhatsApp, como diz hoje. E aí, né, cara, fizemos essa parada aí, e na hora que nós ia entrar no ar, eu tava com fome, né, cara? Eu vivo, comento, toda hora tem que estar beliscando. Falei, segura um pouco aí que eu vou lá fazer um pão com ovo, né, cara? E aí a galera, puta da vida, querendo já dar início no negócio, esperando eu terminar o meu pão com ovo. Aí depois que repercutiu a parada da live, foi bem acessada, visualizada, muita gente comentou e compartilhou, disse, vamos fazer de novo, mas vamos botar o nome. Então tá aí, pão com ovo, uma coisa simples, barata, fácil de fazer, alimenta todo mundo, não tem quem não goste de um bom pão com ovo. Espero que o nosso debate hoje tenha essa mesma qualidade, que seja um bom debate que, né, satisfaça todo mundo de maneira simples e direta. Um abraço aí a todos, passo para o Fernando. Tu tá sem o áudio ainda, Fernando. Bom, bom dia a todos aí, é sempre um prazer estar aqui com o Alex e com o Leonardo, e hoje uma satisfação enorme aí estar recebendo o Igor e o Nilson, né? O grande Pimenta aí foi meu dirigente do movimento estudantil na primeira metade dos anos 90 lá. Ontem eu até brincava com o Alex e com o Leonardo que falar de juventude para nós é uma coisa um tanto quanto saudosista, né? Eu fui jovem lá na primeira metade dos anos 90, né? Mas o que a gente gostaria de problematizar hoje aqui, e aí é isso que vem contribuir aí o Igor e o Nilson, né? A gente tem visto uma retomada dos movimentos de rua com o protagonismo da juventude, e a gente acha que é preciso comparar esses dois momentos da história aí recente do Brasil, que foi o momento de 2013 e esse momento agora, tentar de alguma forma detalhar quem era aquela juventude que estava na rua em 2013, quem é essa juventude que está saindo para a rua de novo agora em 2020, né? Se há estratos sociais diferentes nessas duas manifestações aí recentes da história do Brasil, e tentar problematizar um pouco também com essa ideia do mito da rebeldia da juventude lá, a ideia do Karl Marx, de que nem todo movimento de juventude vem no sentido de causar uma grande transformação. É nesse sentido que a gente vai ter o prazer aí de escutar o Igor e o Nilson agora, e uma boa live para todos nós aí. Bom, então, bom dia, pessoal, bom dia, Pão com Ovo, quero agradecer aí o convite, né, Preto, meu grande amigo Leonardo, aí, grande Alex, Fernando Rosário aí, Nilson, nosso grande teórico aí, temos grandes conversas
nesse mundo online, aí, nesse mundo digital, né, esse novo normal. Aprendo muito com o Nilson e com todos os camaradas aí nesses debates, nessas trocas. Eu acho que a conversa de hoje é uma conversa super relevante. Esse exercício que a gente está fazendo é um exercício necessário, né, um exercício de como agir nesse novo normal, quer dizer, em que redes e ruas estão cada vez mais em combinação, quer dizer, nós temos que nos adequar e saber como lutar nesse novo normal que está colocado, né? Então, essa iniciativa é um exercício nesse sentido, muito importante. Então, é fundamental, nós temos que fazer e errar fazendo, enfim, eu acho que experimentar, não ter medo de errar, é super válido, e nós temos que nos exercitar a isso. Antes de entrar um pouco no tema, que é fundamental, né, questão da juventude, comparar 2013 com 2020, lembrando que é junho, né, nós estamos falando de junho de 2013 como um grande marco de manifestações de rua, que até hoje estão em debate, né, e nós estamos agora em junho de 2020 com outras manifestações. Então é fundamental esse paralelo, assim. Antes eu só queria comentar algumas coisas em relação à conjuntura, rapidamente, assim, do que está acontecendo enquanto tudo isso acontece, né? Nós estamos aí com uma curva de número de casos do Covid em crescimento no mundo, né? E está acontecendo uma trajetória que é muito perversa dessa doença, que é uma diminuição dos casos nas classes mais altas e um aumento do número de casos nas classes mais baixas. Então, as classes mais altas que começaram, né, até o pessoal que anda de avião, enfim, né, que tem uma maior mobilidade, e até faço uma brincadeirinha interna aqui com a Vi Rodrigues, que está nos assistindo, inclusive, lá em Brasília. Eu fico brincando com ela que ela é burguesinha porque anda de avião, né, mas não é verdade, eu sei disso, ela não é porque ela anda de avião que ela é burguesa, mas enfim. Mas enfim, esse pessoal que tem uma mobilidade maior foi que pegou a doença, mas essas classes elas já estão com redução de número de casos, e nós temos um aumento do número de casos nas classes populares. Então, isso causa uma falsa impressão de que o pior já passou, porque quem tem a condição de se manifestar e tal, está achando que os números estão diminuindo, só que não estão diminuindo, estão aumentando, né? Estão aumentando nas classes mais baixas, né? E que são mais numerosas, e que são mais precárias. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento extremamente grave da crise do coronavírus. E é nesse momento que a gente fala, né? Porque a conjunção de crises, ela se combina de uma maneira que é uma bomba, né? Uma tragédia humana de grandes proporções, né? Porque a precariedade social, a precariedade econômica se combina com um problema de saúde bastante grave. Então, só para ter uma ideia, Brasil, México e Peru tem mais de 1 milhão de casos só na estatística oficial, né, nesse momento. Quer dizer, enquanto tu tem... e aí, claro que a gestão do nosso presidente contribui para isso, né? Nós temos que comparar que a Argentina, que está aqui do lado, tem menos de 1.000 mortes, e nós temos mais de 30 mil mortes, né? Então, existe uma diferença na forma como conduzir a crise, né? E o Bolsonaro tem sido criminoso, genocida, enfim, nesse processo. Nessa crise, os ricos estão ficando mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres, né? Aquele famoso efeito, o que a gente pode chamar de efeito bom, xibom, bombom, né?
o de cima sobe, o de baixo desce. Está acontecendo o efeito bom xibom bom bom aqui. Para quem, anos 90, lembra desse grande tratado de economia política que foi, né, as meninas ali do bom xibom bom bom, isso está acontecendo agora, né? E então é nesse contexto que começa essas lutas de rua contra o fascismo, né? Então, eu vivi 2013, né? Eu vivi como jovem ainda, aí eu me considerava jovem, já não me considero mais jovem, enfim, 34 anos, já sem cabelo, né, enfim, mas eu estava lá, né, em junho de 2013, eu estava nas ruas, enfim, eu acompanhei de dentro esse movimento, e um debate inicial que a gente pode fazer é que são dois cenários completamente distintos, né? Em 2013, nós tínhamos um outro governo, né? Um governo democrático, progressista, enfim, e os governos são completamente diferentes, né? Uma primeira distinção, mas eu acho que em 2013 nós começamos a viver o final de um momento em que a grande virtude do governo Lula e Dilma, essa grande virtude, ela passou a já não ser mais possível. Qual era essa grande virtude? A conciliação de interesses da elite econômica, financeira, com as elites e com as classes populares, quer dizer, aquela velha fórmula que já foi falada várias vezes, a fórmula do ganha-ganha, né? Enquanto as elites ganhavam, lucravam e tal, as classes populares também conseguiam uma ascensão social. Isso passou a já não ser mais possível a partir de 2013, com um recrudescimento de uma crise econômica em que essa possibilidade do ganha-ganha já passou a não ser mais possível. O primeiro reflexo dessa crise econômica se manifestou nas ruas com grande força, inicialmente por uma pauta da questão dos transportes em São Paulo, eclodiu como um furacão que foi para as ruas e tal. A gente pode até analisar se a esquerda agiu de maneira correta ou não, enfim, isso é um debate que ainda está em aberto, não vai ser encerrado aqui, e eu nem quero me deter tanto nisso, mas era um cenário completamente diferente do que está colocado hoje. Hoje, o que nós temos? E aí o grande debate que está colocado, já para encerrar e passar a bola, né, que eu estou me estendendo muito aqui, nem sei em relação de tempo, mas eu quero comentar mais sobre a conjuntura de hoje. Eu acho que hoje a gente está num cenário, e aí o grande debate na esquerda tem sido ir ou não ir para as ruas, que é um debate altamente legítimo, e eu não quero aqui dizer que quem defende não ir para a rua está errado, quem defende ir para a rua está errado, porque é um debate extremamente complexo, né? Extremamente complexo. Mas nós temos que entender que, e isso é fundamental, quem está indo para a rua, hoje, nós estamos numa conjuntura em que, para começar, a quarentena, ela não é possível para um número gigantesco da população. Ela não é possível, por quê? Porque nós temos um cenário de mais de 13 milhões de desempregados, nós temos um cenário, e esse cenário não é causado pela pandemia, ele é anterior à pandemia, que é um cenário em que a maioria dos trabalhadores e das vagas no mercado de trabalho são informais ou precarizadas, ou é o trabalho informal, quer dizer, é mais fácil hoje você conseguir um emprego informal, precário, do que um emprego formal e coberto por direitos trabalhistas minimamente,
É muito mais fácil, quer dizer, pela primeira vez desde 2017, tu tem mais empregos informais do que formais, né? Então, nesse cenário de profunda precariedade, um cenário de profunda desemprego, né, em que e aí se soma esse cenário que é anterior à pandemia, se soma à pandemia, tu tem um cenário e tu tem uma gestão do Bolsonaro, que é uma gestão claramente de autorização da morte em massa, do genocídio, né? Então, para uma grande parcela da população, não existe quarentena. Não existe quarentena. Não existe a possibilidade de ficar em confinamento. Entendeu? Então, para essa parcela da população, que é, em sua grande maioria, jovem, em sua grande maioria negra, em sua grande maioria mulheres, né? É importante fazer esse recorte. Para essas pessoas, existe o seguinte dilema. Eu estou sendo condenado ao extermínio em massa. Eu tenho duas opções. Eu vou morrer calado ou eu vou para as ruas, porque eu já estou na rua. Entende? É essa a questão. Então, assim, é inevitável, porque eles já não estão mais em quarentena. Né? Não existe quarentena para essa parcela, e é essa parcela que está indo para a rua. Né? Então, o debate, e aí eu mesmo demorei para entender, eu acho que a esquerda demora para entender, e está correto também, não é um problema de julgar quem é a compreensão e tal. O debate é falso, de ir ou não ir para a rua. Não é um debate assim, que está todo mundo protegido nas suas casas, todo mundo em segurança, e aí nós temos que sair da nossa situação de segurança e a nossa situação de proteção em casa para poder enfrentar um governo que nos ameaça e tal. Não é esse o debate. O debate é que não existe segurança nenhuma para uma grande parcela da população. Né? Então, é esse o debate. E aí, então, acho que a gente repactua. E só para finalizar aqui, já passar a bola, já falei demais aqui, eu acho que nós temos que pensar que a juventude, quando a gente fala em juventude, a gente está vendo a emergência de novos atores políticos dentro do que a gente pode chamar do mundo digital. Eu vou citar apenas alguns nomes do que eu posso chamar de novo protagonismo político, que nós precisamos entender melhor como funciona. Né? Hoje nós temos grandes personalidades que são consideradas personalidades do mundo político e que não são do mundo político tradicional. Eu vou citar aqui Anitta, eu vou citar aqui Felipe Neto, vou citar aqui o próprio Eduardo Moreira, que não é um político tradicional, né? Não é um político, não é considerado um político, é um economista e tal, que aparecem como personalidades que influenciam o mundo político. E de uma maneira progressista. De uma maneira progressista. A Anitta está fazendo debates sobre feminismo e tal. O Felipe Neto está aparecendo como grande figura no combate ao fascismo. O Alex já falou sobre isso em vários artigos e tal. Por quê? Porque nós estamos num mundo, e Bolsonaro inaugura isso, que é um mundo... O Bolsonaro é o primeiro presidente digital da história do país. Nós precisamos entender isso. A forma como ele atua é uma forma de domínio das redes. Ele domina a técnica das redes. E está aparecendo, para confrontar o Bolsonaro, personagens desse mundo digital. Então, nós estamos vendo um novo campo de batalha nas redes que está surgindo nesse novo mundo, vamos dizer assim, inaugurado com o papel das redes sociais nas lutas. Né? Então, assim, nós precisamos pensar redes e ruas, como que a gente intervém. Já falei demais, nem sei quantos minutos eu falei,
passo a bola para o Nilson aí, porque senão fica palestra e não é essa a ideia. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Fazem assim se estão me ouvindo. Que bom. Eu tive um problema aqui na minha conexão, saí, voltei de novo. A primeira coisa que eu queria registrar aqui é da minha alegria, né, de poder estar aqui conversando com vocês online. Então, meu abraço especial à velha guarda da UJS, reunida nessa live, especial aos camaradas que atuaram comigo no curso dos anos 90, então Alex, Rosário, Pedro. O Igor é uma geração posterior, né? O Igor, podemos dizer, foi nosso bicho, mas também guardo por ele um grande carinho e uma admiração pela militância. Eu estou aqui de metido, né? Essa é a verdade, porque eu vi a divulgação desse evento, dessa live, vi o tema juventude e mandei lá para o grupo, pô, me chamem para essas paradas aí, né? Justificar um pouco porque eu tenho dedicado boa parte da minha vida com a temática da juventude, né? Eu tenho, desde a época de graduação, e isso já se vão lá mais de 20 anos, estudado, sobretudo, a sociologia da juventude e os jovens no contexto da agricultura familiar e, mais recentemente, os movimentos juvenis no Brasil. Particularmente me interessa entender o papel da juventude na transformação da sociedade brasileira, que é uma agenda que foi inaugurada ainda nos anos 60 por uma socióloga muito importante para a temática da juventude no Brasil, que é a Maria Alice Forac. Bom, feito isso, dizer para vocês, então, que esse tema da juventude no contexto da pandemia, e depois a gente pode até pensar os paralelos entre 2013 e agora, 2020, mas a primeira questão que eu gostaria de falar é que a vida do jovem já estava bastante difícil antes mesmo da eclosão da pandemia do Covid-19 chegar no Brasil. Nós temos, com um agravamento da crise econômica, os jovens são aqueles primeiros a perderem o trabalho, mesmo o trabalho formal. Tá? Os jovens têm sido a principal força de trabalho envolvida em formas precárias de trabalho, no trabalho informal. 70% dos jovens que trabalham, eles estão em relações informais de trabalho. Portanto, é muito mais fácil dispensar essa força de trabalho imediatamente. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Por outro lado, a gente também tem uma crise no sistema de educação no Brasil. É, de fato, uma crise, porque nós temos o sistema de educação que experimentou uma ampliação, sobretudo na oferta de ensino superior, nos períodos do governo Lula, passou a ter um sistemático corte de verbas. Só para vocês terem uma ideia, mais de 35% do recurso destinado ao ensino superior no Brasil foi contingenciado e não foi repassado. O valor destinado à ciência e tecnologia no ano de 2009 ficou restrito a 40% do que estava programado no começo do ano. Isso afeta muito as perspectivas dos jovens, as perspectivas de realização de projetos de escolarização e também realização de projetos profissionais. Mas agora, diante da crise, o que me parece que a gente tem uma ameaça aqui, pessoal, e eu vou terminar para não me alongar com isso, que é uma ameaça muito grave sobre a atual geração jovem, que ela pode figurar como a juventude de uma geração sacrificada pelo capitalismo, por diversos motivos. E eu vou colocar 3 aspectos que a gente pode depois entrar e aprofundar. A pandemia do coronavírus afeta os jovens nos seus processos de socialização, sejam eles a socialização no trabalho, porque os jovens foram os primeiros a serem demitidos e provavelmente serão os últimos a serem readmitidos num ciclo de retomada da atividade econômica. E os jovens perderam o principal espaço de socialização e de sociabilidade juvenil, que é a vivência escolar. O impacto na vida
da juventude, da ausência do espaço escolar, é muito grande, muito grave, e isso afeta outras duas dimensões. Só vou ficar nesses dois aqui. Tá? Afeta as dimensões das relações interpessoais, ou seja, uma na dimensão da estrutura, naquilo que o jovem se insere na vida social, através da educação e através do trabalho, eles foram excluídos, e isso saiu da vida do jovem, de boa parte dos jovens, inclusive dos jovens das classes populares, que é o que eu quero falar numa outra oportunidade, depois melhor, até para a gente comparar 2013 e 2020. O segundo aspecto é das relações interpessoais, que estão completamente comprometidas. O grande barato de ser jovem é poder sair com seus camaradas, com seus amigos, com as namoradas, encontrar seus pares. O impacto dessa ausência na vida dos jovens é terrível. Afeta tanto a sua integração na sociedade, quanto também a sua saúde emocional e psíquica. Tá, pessoal? O desdobramento disso é que essa juventude, eu estou falando da juventude agora, que está nos assistindo e nos ouvindo, essa juventude está sendo capturada, o seu imaginário, a construção do seu ethos, ela está sendo capturada por o espaço das redes sociais. Porque hoje o espaço das redes sociais, no contexto de isolamento e confinamento, é o único espaço possível para a interação social. Ou é o principal espaço, ou o espaço que passa a ser predominante nas formas de interação entre os jovens. Então, os jovens passam praticamente o dia todo nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok e outros mais. E o terceiro aspecto, que daí já não é das relações interpessoais, mas é dos efeitos, digamos assim, no campo da subjetividade e dos sentidos da juventude. Esse isolamento também pode reforçar tendências ao isolamento, ao individualismo, à frustração pela impossibilidade de viver experiências, e um dos efeitos disso pode ser também o aumento, e já se observa isso, o aumento da depressão entre os jovens e, certamente, de algumas doenças relacionadas aos problemas de quadro depressivo. E aí vão vários tipos de doença, desde você ficar com a imunidade baixa, ficar mais fácil contrair o coronavírus, doenças de pele, até a propensão ao suicídio juvenil. Então, a gente tem uma juventude que está no risco de um adoecimento social, de uma patologia tremenda. Tá? Então, é esse um contexto muito geral que a epidemia do coronavírus afeta a juventude. E sobre essas três dimensões, na dimensão dos seus vínculos com a ordem social vigente, via trabalho, escola, os seus espaços de sociabilidade, os espaços de interação social, né, que a gente está chamando aqui de relações interpessoais afeta também o campo da subjetividade, fazendo com que o jovem volte cada vez mais para si e, inclusive, pode agravar ainda mais o escapismo, o niilismo e o individualismo. Então, essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção do ponto de vista sociológico mais geral do fenômeno, do efeito da pandemia do coronavírus sobre a juventude. Eu gostaria, depois, na segunda rodada, de poder comparar melhor os movimentos de 2013 com 2020. E aí eu acho que tem um componente central que explica, inclusive, as dinâmicas e as possibilidades de desdobramento das mobilizações de 2020, que é a forte diferença no componente de classe social de quem se mobiliza. Eu estava em São Paulo, em 2014, fazendo pós-doutorado lá na USP, e pude perceber que quem ia para a avenida era predominantemente jovens de classe média, e o que estava em jogo ali era a defesa de marcadores de distinção social que as classes médias tinham e que o processo de mobilidade social meio que eliminou. Por exemplo, a possibilidade de um jovem das classes populares, as jovens filhos do proletariado, entrar no ensino superior. E, de repente, nós tínhamos a classe média tendo que disputar vaga na universidade pública ou na privada com os estudantes das classes populares. Então, no meu entendimento, foi uma revolta em 2003 da classe média por reafirmar mecanismos de diferenciação e de distinção social
Esses mecanismos estão institucionalizados, estão introjectados nas estruturas e nas instituições sociais, assim como a questão racial e o racismo é institucionalizado nas instituições, nas estruturas sociais. Então, aquilo marcou 2013. Agora, 2020, que Igor já aponta inicialmente, o que a gente tem visto nesse primeiro momento é um predomínio e um protagonismo de jovens das periferias e da juventude negra. E é sobre esse aspecto que a gente deveria ter mais atenção. Porque, se a gente for analisar, e termino agora, a formação social brasileira e, a partir dela, os caminhos da Revolução Brasileira, é indispensável nós entendermos como se fundem, como se conectam, como se sobrepõem ou interseccionam as condições de classe, raça, gênero e geração na sociedade brasileira. Então, essa é a minha primeira contribuição aqui. Muito bem, muito bem. Igor, Fernando, Alex e Pimenta, essas considerações aí foram muito importantes. Só para falar um pouquinho do que está acontecendo, esse debate que o Igor e o Pimenta levantaram aqui, a gente, quando é que foi? Eu acho que foi segunda, sexta, sábado, não me lembro que dia nós tivemos uma reunião do Bloco da Diversidade, e esse debate veio muito aflorado, né? Ir para a rua, não ir para a rua, onde é que estamos, por que não fomos, enfim, uma série de questionamentos que são, como o Igor falou, novos atores. Mas esses novos atores também me preocupa que muitas vezes são velhos atores, né? O capital consegue aí manipular de uma tal forma essa galera que, como o nosso colega colocou aqui no comentário, que cada um está lutando pelo seu, né? E a gente fica aí simplesmente vagando para lá e para cá. Enquanto nós, privilegiados, podemos estar em casa, a juventude preta está aí, né? Basta aqui, para quem mora em Porto Alegre, pegar do centro para a Restinga, da Restinga para o centro, o ônibus, né? A gente tem ali o ônibus lotado, não tem distanciamento social, enfim. Mas outro aspecto que eu quero deixar aqui para depois a gente conversar é essa questão que o Pimenta colocou. Dois momentos, ou um momento, né? A nossa geração, a gente tinha o real, a vida real, ela sendo vivenciada com poucas formas de comunicação, por exemplo, o telefone, o orelhão, né? A gente tinha o real com o real. Nós não tinha outra forma. Quando a gente estava um pouquinho mais experiente, veio essa mudança do real para o virtual, né? Onde a gente teve que pegar redes sociais, estar mais interativo. E hoje nós temos uma transmutação disso, que é do real para o virtual, do virtual para o virtual. E é mais ou menos isso que o Pimenta estava falando, né? Cada dia mais a gente vai ter uma sociedade, né, sem relações afetivas corporais e mais uma relação virtual-virtual. Isso é um baque para essa moçada, para essa juventude aí. Fazendo isso, passo a bola aí para o Alex ou para o Fernando. Pode ser eu, se não for o Fernando. Galera, eu vou dizer o seguinte, eu gostei muito aí da fala do Igor e do Pimenta, porque elas, ao final, elas se complementaram, né? O Igor teve uma preocupação de fazer uma fala muito estruturada na questão da conjuntura, na questão do emprego, na questão material, no sentido econômico, né, desse termo material, e que explica, né, em boa parte, o fato de que as manifestações do domingo passado, as anteriores ainda foram um pouco menores, etc., e tal, elas terem contado com a juventude, que é uma juventude periférica, é a juventude das torcidas organizadas, é a juventude que trabalha nos aplicativos, é uma juventude que está excluída por conta das transformações econômicas sob o capitalismo e sob o neoliberalismo, um ultraliberalismo, como alguns apontam hoje,
E o Pimenta complementou de uma maneira assim brilhante também, porque eu acho que ele pegou aspectos que têm essa materialidade, mas que jogam muito num campo que muitas vezes nós subestimamos, que é a formação das subjetividades. Quer dizer, o dado material se apresenta de uma maneira, mas ele é transformado, né, através de imaginários, de discursos, de narrativas, que nós perdemos a capacidade de apreender isso. E o Pimenta lança informações e análises que trazem, né, isso de volta à realidade. Por que o jovem se comporta assim? Eu espero não me demorar muito, mas eu tenho duas observações que eu gostaria de jogar aí para os nossos painelistas, nossos convidados. Né? A primeira é 2013 e 2020. Acho que não dá para entrar em histeria e também ficar de antemão, refratário ao que está acontecendo, mas eu acho que há uma necessidade muito grande da gente fazer essa relação, essa comparação. Mas isso é por causa daquilo. Mas 2013, nós tivemos um movimento em que todo mundo, entre aspas, estava na rua. Né? 2020, né, os blocos estão muito divididos. Quer dizer, não é a mesma coisa de 2013. Tem gente que vai para um, tem gente que vai para outro. Né? Tem o bolsonarismo, que também tem entrada na juventude, basta ver as redes sociais, né, etc., mas tem uma juventude que... Um amigo meu escreveu uma coisa interessante, ele veio dizer, olha, né, a esquerda não precisa ter medo dessa galera que está indo, né, em defesa da democracia, contra o fascismo, etc. Né, eles vêm para somar. Agora, a gente precisa saber estabelecer as relações e os códigos. Até porque o fascismo, né, o Humberto Gessinger falava que o fascismo era tão fascinante, né? Não, era o Renato Russo, né? Perdão. Mas, enfim, né? E tem umas coisas muito curiosas, porque, por um lado, ele tem o discurso de corpo, então todo mundo entra dentro de um mesmo sistema, de uma mesma esquemática, mas ao mesmo tempo tem o lance do indivíduo, que dialoga muito com as concepções neoliberais. Eu queria deixar aqui para os guris muito essa provocação do que a gente tem de 2020 que pode apontar situações e caminhos diferentes de 2013. E antes de encerrar, tá aqui, ó, o pão com ovo, tá, galera? É o nosso slogan, tá aqui prontinho, depois a gente vai aperitivar. Mas é isso, de momento era essa minha colocação, minha preocupação. Não sei se o Fernando quer falar, ou o Nilson, qual é a ordem aí? Eu queria, antes que os guris voltassem a problematizar, eu queria largar algumas questões no ar aqui também. Eu acho que perfeita a análise aí que os guris nos deram um pontapé inicial. O Igor fez uma análise da estrutura material em que essa juventude se encontra. O Nilson trouxe várias questões sociológicas aí para a gente debater essa questão da inserção da juventude nos processos sociais aqui no Brasil. Eu queria também lembrar aqui que, para mim, é um dado que é interessante da gente trabalhar junto também, que em 2013 a gente teve todo aquele processo de inserção da juventude nos movimentos de rua, e agora em 2020 está tendo de novo, mas nesse inteirinho entre 2013 e 2020, a gente teve também um forte movimento da juventude em 2016, que foi aquela primavera secundarista, onde escolas foram ocupadas no Brasil inteiro para defender o processo da escola pública, a continuidade da escola pública, e no meu entendimento, a gente tem que ter um olhar também diferenciado para aquilo que aconteceu em 2016, desses processos de 13 e 20, né? Em 2016, no meu entendimento, a gente tinha um movimento social mais tradicional, assim, encampado por entidades tradicionais da luta juvenil, que foram as uniões estaduais de estudantes e a própria União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que tiveram um protagonismo enorme naquela luta ali, inseriram a juventude
das escolas públicas, que é essa juventude de camadas populares na luta social naquele momento, e em 2013 a gente tem aquilo que o Nilson falou, que era a classe média saindo para a rua, né, mostrando seus anseios de forma a manter privilégios, e hoje, no meu entendimento, acho que essa proposta que o Nilson coloca aqui, que o Igor deu o pontapé ao fazer a radiografia lá, que é pensar classe, raça, gênero e geração nesse processo todo, é a chave, né, para a gente conseguir compreender as diferenças entre esses três momentos, né. Hoje a gente tem um protagonismo, no meu entendimento, de uma juventude que está, inclusive, afastada das instituições sociais tradicionais, onde as juventudes fazem a sua formação, né. Essa galera que sai para as ruas hoje, vinculada às torcidas organizadas e que está exposta ao capitalismo, como o Igor colocou antes, trabalhando das formas mais precárias. Ali, uma das cenas que vão virar ícones dessas manifestações de domingo é de um rapaz com a mochila do aplicativo de entrega, se chocando contra a estrutura ali de repressão. Eu acho que a gente precisa pensar essas três coisas aí. Pensar também que nem todo processo social encabeçado pela juventude é um processo transformador da sociedade. Acho que se a gente tivesse olhar aí do mito da rebeldia da juventude para cima desses três processos, a gente vai ver que em 2013 a juventude se bate ali para manter um status quo. E hoje, talvez, num grito de desespero para transformar tudo que está aí, mas que tem esse componente que o Alex nos colocou aí, do fascismo fascinante, né, que pode acabar aparecendo como saída, na medida que, junto com esse caldo todo, a gente tem anos de inculcação do preconceito com a política e com as instituições políticas no Brasil, e todo esse processo de preconceito da política e com as instituições políticas, a gente sabe bem aonde pode dar, né? Então, queria colocar isso para os guris debaterem aí. Acho que, Nilson, tu não quer falar agora, daí a gente inverte, né? De repente, pode ser? Liga o microfone aí, Nilson. Aí. O áudio não está saindo ainda, Nilson. Esse não tem problema no volume do microfone. Não. Passa para o Igor. Para o Igor enquanto o Nilson acerta o microfone. Isso, pode ser. Beleza. Não, beleza. Então, pessoal, eu começo aí essa segunda rodada aí, procurando vou tentar ser mais breve, mais sucinto agora, porque a gente tinha combinado 7 minutos, eu falei 20, né, uma coisa assim, vou tentar agora dar uma compensada e falar um pouco menos. Mas o que acontece? Eu acho que quando a gente está analisando movimento, a gente está analisando um movimento, né, a gente não pode falar no que é, né, porque está em movimento, está em curso, né, nós estamos analisando um processo dinâmico que está se transformando, né, a gente pode tentar ver o que pode vir a ser, né, é um movimento, então é muito complexo, e principalmente porque a gente está mergulhado nesse movimento, né, então ter um distanciamento para poder analisar algo com um movimento em movimento é muito mais difícil, né? Mas, enfim, é possível fazer esse exercício. Eu acho que o que está em curso no país foi iniciado, de certa forma, esse estágio da luta, ele foi iniciado, a gente pode definir como marco, né, 2018 ali, em que, como eu falei no início, nós temos a eleição do primeiro presidente digital do Brasil, tá? E quando eu falo a eleição do primeiro presidente digital do Brasil, isso tem vários significados. O Bolsonaro, não por mérito dele, porque eu acho que ele é um completo idiota, um boçal, enfim, não tem nada de genial na figura
né, do presidente, enfim, mas a máquina que está em torno dele conseguiu um mérito, tá? Que é o mérito de se apropriar do meio digital com mais competência do que a chamada política tradicional. Tá? Ele é um presidente, é o primeiro presidente da história desse país que prioriza Twitter a comunicados oficiais, a releases para a imprensa, por exemplo. Ele tem toda uma lógica de operação pelas redes sociais. E é muito competente nisso. Por isso que eu estou aqui chamando do primeiro presidente digital do país. E esse primeiro presidente digital do país, ele inaugura um momento extremamente difícil para nós, que é a total deslegitimação nesse momento. Ele só consegue se afirmar nesse status de primeiro presidente digital do país num processo de total deslegitimação da política tradicional. Não é uma questão de deslegitimação somente da esquerda, é uma deslegitimação da política tradicional. Então, nós estamos num cenário, num campo de batalha aqui, em que a chamada política tradicional está sendo colocada em xeque. Né? Então, existe uma narrativa aqui em disputa, que é uma narrativa de que a política tradicional está viciada, que ela não serve mais, que ela é corrupta, que, enfim, e que o novo precisa surgir. E o Bolsonaro é o novo, né? Quer dizer, mas não é só o Bolsonaro que é o novo. Tu tem toda uma série de atores que se contrapõem ao Bolsonaro de uma nova forma, que é o que a gente está vendo aí. Não é pouca coisa o movimento Somos 70% ter mobilizado, só na última semana no Twitter, mais de 3 milhões de movimentações no Twitter, por exemplo. Tá? O Somos 70%. Não é pouca coisa as manifestações de rua que estão indo contra o Bolsonaro. Não é pouca coisa esses atores que eu já citei antes, como a Anitta, como o Felipe Neto, etc., e outros com menos alcance. Eu posso citar nomes aí como a Rita Von Houting, o Jones Manuel, enfim, figuras que estão se colocando nesse mundo digital, tá? Em sua grande maioria falando para uma juventude e jovens falando para a juventude, mas com essa narrativa de questionamento da política tradicional, porque não são políticos tradicionais, não são identificados com a política como a gente conhece, a política partidária, a política colocada dentro de movimentos organizados e tal. Aí tu tem esse fenômeno das torcidas organizadas, etc. Bom, eu falo de um lugar, né? E nós aqui estamos numa conversa mais ou menos, estamos na mesma campo aí de atuação e tal, que é esse campo chamado de esquerda e marxista, e lutamos por uma sociedade socialista. Então, eu colocaria a seguinte questão: qual é o desafio para a luta hoje de esquerda, marxista, que quer uma superação de uma sociedade socialista nesse atual cenário? Acho que nós vamos precisar fazer uma disputa na sociedade, em primeiro lugar, dizer o seguinte: ok, nós não podemos ser refratários a esses movimentos todos que estão acontecendo. Nós precisamos entender qual é o conteúdo desses movimentos de enfrentamento às contradições da sociedade, e existe muito conteúdo de enfrentamento à atual sociedade. Nós precisamos reforçar esses conteúdos, né, de luta contra a sociedade, de luta contra as contradições principais da sociedade capitalista, né? Então, nós precisamos agir nesse sentido, de reforçar essas lutas amplas e
e espontâneas ou não, né, mas que são de outros atores que estão no jogo. Nós não podemos ter uma postura de dizer, não, mas isso aqui não serve, Felipe Neto não é um ator, eu não respeito, não sei o quê, porque está acontecendo, né? Felipe Neto, torcida organizada, tudo isso veio para o cenário político agora, né? Negar isso, dizer, não, mas isso aqui não é político, isso aqui não vai fazer com que a realidade mude, porque ela contraria a nossa vontade, né? Não é o JS que está na rua, é a torcida organizada, entendeu? A JS está indo, inclusive, na rua para acompanhar esse movimento, e eu acho que esse movimento está correto. Tem que acompanhar e tem que disputar isso no sentido de, ok, é legítima essa manifestação, é legítima essa contrariedade contra esse sistema, mas nós precisamos ter uma atuação coletiva e uma atuação organizada, porque existem limites claros na atuação individual. Tá? E isso nós precisamos fazer essa disputa, né, de que cada um, sem nenhuma organização se manifestando e tal, isso tem limites, né? Tem limites claros e vai ser engolido logo ali pelo sistema, vai ser apropriado logo ali pelo sistema, se não tiver uma organização em movimentos, inclusive uma organização partidária, enfim. Então, acho que nós temos que fazer um diálogo muito franco, muito aberto, em sermos humildes, inclusive, com esses movimentos, com todas essas manifestações, dialogar, mas também procurar construir uma unidade, né, construir uma maioria política, né, para contrapor ao Bolsonaro. Eu acho que a grande notícia boa, foram pouquíssimas boas notícias em 2020, mas a única, assim, uma das únicas boas notícias de 2020 foi a conquista no Congresso, por exemplo, do auxílio emergencial de R$600. Como que foi possível essa conquista? Foi quando o mundo da oposição, todos os atores da oposição conseguiram minimamente se unir para aprovar, porque o governo não queria aprovar esses R$600, e a oposição conseguiu se organizar, conseguiu atrair setores, inclusive, que eram mais próximos ao governo, formaram uma maioria e aí aprovar os R$600, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se nós não conseguimos formar uma frente ampla na sociedade de contraposição ao Bolsonaro, né, uma maioria social e organizada e atuando para barrar o Bolsonaro, não vai ser possível. E aí tem que ser amplo mesmo. E aí a bandeira é democracia, aí a bandeira, e não só a democracia, né, Alex? Porque tem uma vida real, assim, material, urgente das pessoas, e isso cada vez fica mais claro, né? Mas essa frente ampla precisa ser formada. Enfim, como formar essa frente ampla é o grande desafio do próximo período, mas é a única bandeira da esperança. Quando isso aconteceu, raramente, em momentos pontuais, nós tivemos avanço. Quando teve momentos de unidade, mesmo que sejam pontuais, teve avanço. E é esse o caminho, essa é a bandeira da esperança, é a unidade, trazendo nosso velho e não velho, né, nosso velho e super novo João Amazonas, né, porque as ideias não envelhecem, né, as ideias revolucionárias, elas não envelhecem, trazendo João Amazonas a unidade e a bandeira da esperança. E eu acho que o grande desafio nosso nesse momento é conseguir articular todos esses atores que estão desarticulados, que estão agindo, acho que, de uma maneira caótica no cenário, tentar organizar tudo isso num sentido de derrotar o Bolsonaro, garantir a democracia e avançar a partir daí. Então, acho que essa é a grande tarefa nossa aí, nesse momento. Um pacto pela democracia já, como disse a professora Magda,
que está nos assistindo aí. Grande abraço, Magda. Acho que ela resumiu tudo isso aí. Então, gente, é isso. Vou passar a bola aí. Bom, pessoal, Contigo, vocês me Pimenta. ouvem? Sim. Vocês me ouvem? E Sim, agora estão me agora está ouvindo? audível. Toca a ficha, Ah, Pimenta. que beleza, que beleza. Então, vamos retomar um pouquinho essa ideia da juventude. No começo, vocês tinham lembrado do Karl Mannheim, né? O Karl Mannheim, ele não é um autor marxista, mas ele dialoga com o materialismo histórico dialético. A gente considera a obra dele uma obra dialética e materialista. E ele falava que a juventude não é progressista nem reacionária por índole, mas ela está aberta, né? É uma potencialidade aberta às novas oportunidades. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, se a gente for lembrar na nossa época de jovens, ou se a gente projetar hoje para os jovens do dia de hoje, o que os jovens querem? Os jovens buscam, e esse é o sentido da juventude, querem ter autonomia, querem ter independência, ou como a gente costumava dizer, ser alguém na vida. Ou seja, o que está colocado para a juventude é conseguir fazer essa transição da condição de dependência da infância à autonomia que se cobra na vida adulta. Beleza? A gente pode concordar com isso? Que isso marca a juventude, essa busca por essa autonomia, por essa independência? O problema é que nos atuais marcos da sociedade, sobretudo no modo de produção capitalista, é isso justamente que a juventude tem sido negada. O capitalismo nega para a juventude a possibilidade de ter autonomia. Ela nega, inclusive, a possibilidade de sonhar com um futuro de autonomia, de estabelecer um projeto e poder realizar esse projeto. E esse é um elemento fundamental, e que é aí que eu acho que os comunistas deveriam estar muito atentos, porque nós defendemos um novo projeto nacional de desenvolvimento. E quando a gente olha para os jovens, sobretudo dos jovens das classes populares, o que os jovens querem é uma oportunidade para realizar um projeto de escolarização, um projeto profissional, um projeto de vida. Ocorre que não tem possibilidade da gente fazer a execução de um projeto individual desconectado de um projeto de nação. Veja só, se o meu projeto é ser historiador, a minha possibilidade de me empregar como historiador vai depender da demanda social por historiadores. Preciso que o país cresça, queira formar gente e que a história seja considerada uma disciplina importante. Isso vale para o serviço social, vale para a pedagogia, vale para a engenharia, vale para todas as profissões. Então, a tua chance profissional, o teu sucesso profissional depende muito mais de um projeto nacional que contemple e incorpore essa demanda do que propriamente do sucesso teu, da tua habilidade e tua qualidade pessoal. Essa é a verdade. O problema é que o capitalismo inverte a chave. Ele bota a responsabilidade do êxito profissional nas costas do indivíduo e não no país que não demanda e abre espaço para essas novas oportunidades. Então, o que eu queria chamar a atenção é que os jovens de cada geração, eles buscam suas próprias oportunidades e vivem suas próprias experiências de um modo distinto daquela juventude que foi a nossa. A juventude atual não tem como comparar com a juventude anterior, porque o processo histórico e social e a condição deles nessa inserção histórica é completamente diferente. E aqui a gente tem condições bem objetivas, né? O impacto das redes sociais, a questão das novas formas de subjetividade que a compressão espaço-tempo provocado pelas meios de comunicação permite. Então, hoje os jovens têm muito mais informações do que a gente tinha e portanto, eles também têm mais dificuldade de se localizar e discernir entre essas informações. Isso não é só para o jovem, para todos nós. A gente recebe tanta informação, por exemplo, ao longo de um dia, no nosso WhatsApp, que a gente não se dá conta daquilo de checar, de ver o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro,
e a gente age pelo impulso. Aquilo que a gente concorda, que a gente gosta de ouvir, a gente propaga. Portanto, as fake news também se propagam nessa forma. As pessoas divulgam aquilo que elas gostariam de que fosse verdade, não necessariamente aquilo que é. Então, essa é uma questão geral que a gente precisa considerar. Se a juventude não é progressista nem reacionária por natureza, mas ela é um campo aberto para todas as oportunidades, o que a gente vai ter é um reflexo na juventude das disputas mais gerais que povoam a sociedade. A juventude e a sociedade estão em reciprocidade total. Se a gente quer enxergar quais são os dilemas de uma sociedade, a gente tem que olhar para a juventude e ver quais são os dilemas da juventude. Ela expressa melhor que qualquer outro segmento as possibilidades de transformação, de avanço ou de decomposição das relações sociais. Tá? Então, essa é a primeira questão. E aí, de que jovem a gente fala? A gente está falando da juventude de forma abstrata? A juventude é uma categoria independente das relações sociais que condicionam a formação social? Não. Para a gente saber de que jovem estamos falando, nós temos que entender qual é a condição de classe desse jovem e qual é a posição dele, onde ele se situa nessa condição de classe. E essa condição de classe, determina todas as possibilidades de socialização desses jovens. Portanto, um jovem que tem uma oportunidade de se socializar no ensino superior vai ter ampliado seus horizontes de ação, os horizontes para onde ele projeta o seu futuro, para onde ele vai descortinando novas possibilidades de inserção profissional do que aquele jovem que está socializado em espaços muito mais restritos, mais locais, com horizontes de ação muito limitados. Se a gente fala com certos jovens sobre o futuro, eles dizem com toda certeza e com toda a correção que é difícil pensar no futuro, porque se ele morrer hoje, amanhã faz 2 dias. Então, esse é um elemento importante que a gente tem que entender. E aí eu queria chamar a atenção de algo substantivo, que é o que tem acontecido com nós, dos partidos, organizações da esquerda, já me diferenciando de algumas abordagens que, de forma apressada ou para alguma forma de frases de efeito, advogam que a esquerda morreu ou que uma esquerda nova nasceu. Essas opiniões de que a esquerda morreu ou que no final de semana nasceu uma nova esquerda geralmente falham pela pressa, pela imprecisão. Na verdade, o que a gente tem é uma transformação geracional no campo da esquerda, onde as antigas lideranças que ainda estão aí não cederam lugar para novas lideranças, e essas novas lideranças ainda não surgiram e se consolidaram. Então, nós estamos nesse momento onde as crises da sucessão geracional afeta também na esquerda. Boa parte porque o principal partido, o partido hegemônico, né, que exerceu uma hegemonia no campo da esquerda, a partir da eleição, inclusive, do Lula, não tratou de pensar essa sucessão geracional. Aí está aí a Gleice Hoffmann confirmando que eu estou dizendo que o projeto do PT para 2022 é o Lula ainda. Então, e por isso que a Manuela, no período de pré-campanha, foi recebida e saudada como uma grande novidade e angariou imediatamente muita adesão, porque ela já representava essa inovação. Então, eu acho que a gente vive nesse momento de transição, um momento de sucessão geracional, onde que o novo ainda não se afirma e o velho ainda está presente. Eu sou comunista, boa parte dos que estão nessa live também são. A questão é de se perguntar aonde os comunistas vão querer estar. Se vão querer estar nesse campo da esquerda, que vai dando sinais de perda de fôlego e que precisa por uma sucessão, ou ela vai estar naquele campo que está renovando a esquerda e que, num processo lento e gradual, vem para suceder. Esse é um desafio para nós, para
os comunistas e para aqueles que defendem uma estratégia revolucionária para o Brasil e que entende que esse processo revolucionário passa, por um primeiro momento, por um grande projeto nacional de desenvolvimento que reafirme a soberania nacional, valorize o trabalho e produza novas condições, novos patamares de desenvolvimento social e cultural de bem-estar no país. Então, essa é uma primeira coisa. Acho que eu já falei demais e posso retomar a palavra numa segunda rodada, mas eu queria entrar um pouco nos elementos que formam ou que indicam que a gente está vivendo a possibilidade de algo novo, sobretudo a partir desse final de semana. E eu cito duas coisas que, para mim, foram muito importantes, emblemáticas, que ocorreram no final de semana. A primeira coisa que a gente tem como um saldo político positivo do último final de semana foi a disposição de vários atores políticos do campo da centro-direita à esquerda de convergir em torno de uma unidade em defesa da democracia, da vida e dos direitos sociais. Esses direitos sociais como a garantia do salário, das rendas e das atividades econômicas, sobretudo de proteção das pequenas e médias empresas. Então, a gente teve uma live no sábado, promovido pelo Direito Já, que contou com o Flávio Dino e o Camilo Santana, governadores de estado, Maranhão e Ceará, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, Nelson Jobim, ex-presidente do Supremo Tribunal, e um excelente quadro, reconhecido por todos os campos da direita e esquerda, e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Maia. Tivemos ainda, no domingo, uma entrevista promovida pela Rede Globo, e aí eu coloco a Globo nesse campo também que a gente pode trazer a Anitta. Que bom que estão para cá defendendo a democracia. Não vamos hostilizar agora, a gente acerta as contas com eles depois. Mas foi fundamental, foi um marco importante assistir à convergência entre Fernando Henrique Cardoso, Ciro Gomes e Marina Silva. Em torno também desses eixos, a defesa da democracia, a defesa da vida e, sobretudo, o fortalecimento do SUS e de medidas de contenção do coronavírus e a retomada da atividade econômica lastreada por questões como renda básica e tomada de um novo plano de investimento público no país, sobretudo voltado para a infraestrutura. Uma convergência dessas não é pouca coisa. E o domingo terminou ainda com uma outra live que reuniu novamente expoentes importantes da política. Neste caso estavam Gilmar Mendes e Flávio Dino e o presidente da OAB. Então, acho que isso marca o quê? O que isso simboliza? Simboliza a convergência no campo político, sobretudo de importantes lideranças, que a gente pode ter divergência nos encaminhamentos econômicos, mais Estado, menos Estado, que isso também é uma coisa que é a prática e a necessidade que deve responder, mas a convergência, não no encaminhamento da economia, mas a convergência nas questões que são centrais hoje. A defesa da vida, a defesa da democracia ameaçada pelo governo Bolsonaro. Então, entende-se que o governo Bolsonaro é uma ameaça que precisa ser contida, isso não é pouca coisa, e um plano de atividade econômica que assegure renda básica, transferência de renda, salve emprego e salve o salário. E o segundo fato do final de semana foi a retomada das atividades de massa. E aí a gente tem uma questão importante, pessoal. Esses movimentos de massa, quando começam, a gente não sabe onde termina. A gente não sabe como ele se espalha. Vocês estão me ouvindo bem? Fazem assim se estão ouvindo. Então tá. Esses movimentos, eu me lembro do Fora Collor, que eu protagonizei, fui uma das lideranças aí no sul do Brasil, e eu me lembro que as atividades começaram em São Paulo, e quando a gente estava vendo, a gente estava indo para fazer passeata de Fora Collor em tudo que é cidade. A gente fez em Pelotas, fez em Passo Fundo, fez em Canoas, que são cidades de porte médio, depois a gente foi para cidades de porte pequeno. Então, a gente teve essa dimensão nesse final de semana de novo.
as mobilizações de rua não se restringiram a São Paulo e Rio, ocorreram em todas as capitais do país e também em cidades de porte médio, cidades do interior. Então, essa é uma questão importante, que sinaliza o quê? Que as ruas recebem de novo aqueles que têm oposição e que estão pedindo o fora Bolsonaro. As ruas não são só da corja fascista ou fascistizada, que, por sinal, tem reduzido muito o número da sua participação nas ruas e sua capacidade de mobilização. Porque cada vez menos se mobiliza para defender o governo Bolsonaro, porque é um governo abertamente genocida, ilegal. Ele não é só reacionário, ele é um governo bandido. Então, isso está ficando claro das pessoas, porque a gente vê muita gente defende, votou no Bolsonaro, mas está dentro de casa e os filhos estão dentro de casa no isolamento social. Então, isso é emblemático. Agora, o que teve nesse domingo que é importante? Quando a gente fala que quem está mobilizando são as torcidas organizadas, e a gente viu se somar a essas torcidas organizadas, principalmente o movimento negro, e em todo o país, os partidos de esquerda, mesmo oficialmente não chamando, mas participaram, tá? É que tem uma mudança na composição social de quem está se mobilizando, que Igor lembrou muito bem, né? Emblemáticos jovens entregadores de bicicleta, do iFood e de outras formas de trabalho precário. Essa galera é um novo proletariado, pessoal. Quando a gente está falando quem são os jovens proletários, querem encontrar os jovens proletários, vão para as vilas. Os jovens proletários não moram nos centros urbanos. Eles moram nas periferias das cidades, nas regiões metropolitanas. E esses jovens não estão em condição de se manter na situação de isolamento social, porque deles dependem o sustento das famílias. E o governo não passou recurso suficiente para que a gente pudesse ter uma política de lockdown como deveríamos ter. E, portanto, o governo é extremamente responsável pelas mais de 35 mil mortes que a gente já teve. Um governo responsável teria contido isso. Hoje a gente poderia ter um número muito menor de mortes, e a gente pode chegar, e tudo indica que nós vamos passar de 100 mil mortes. Então, esses jovens, eles já convivem com a ameaça da polícia, eles já convivem com a ameaça da doença, eles já convivem com a impossibilidade do isolamento social. E o que eles querem ter é uma oportunidade de poder trabalhar, de ter renda. E, para isso, percebe-se que sem democracia não dá. Então, a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Eu acredito que a tendência é a continuidade de atividades de rua, apesar da pandemia, apesar dos riscos à saúde. Eu acredito que a tendência é ter isso, e que isso traz um novo componente, que é um componente de classe bastante importante. E aí eu quero terminar voltando para uma frase que eu acho que deixo para ouvir vocês, o que vocês acham, para depois eu poder, talvez, retomar ela. Eu acho que hoje o centro da atividade política, daqueles que defendem a vida, que defendem a democracia e que defendem os direitos sociais, tem que mudar. O centro nosso hoje se está concentrado no centro das capitais, na classe média. Eu tenho dito que a esquerda foi capturada epistemologicamente pela classe média. E a gente tem que mudar esse centro para a periferia. No meu entendimento, a periferia é o centro. A juventude negra da periferia, trabalhadora, pobre, as mulheres, os desempregados, esses são o centro da nossa política, para eles que a gente tem que levar uma mensagem. Mais do que levar uma mensagem, a gente tem que ouvir e incorporar as novas formas e as novas propostas, inclusive uma nova linguagem, uma nova gramática que esses jovens mobilizam. Mas para quê? Por que a gente tem que entrar em contato? Por que a gente tem que se aproximar de novo e desenvolver um trabalho de base muito pertinente? Para que esses jovens tenham, na ação política, uma alternativa de vida. Se a gente não chegar e ofertar e apresentar-se como uma oportunidade de realização pessoal através da luta coletiva, certamente outros grupos vão apresentar
uma saída para os dilemas da vida social, da vida cotidiana que os jovens da periferia vivem. Hoje o tráfico faz isso. O tráfico é uma alternativa para esse jovem. A igreja é uma alternativa para esses jovens. Agora eu quero saber como nós, do campo popular e democrático, nós que estamos na Frente Povo Sem Medo, na Frente Brasil Popular, que atuamos na União da Juventude Socialista, nos partidos de esquerda, podemos apresentar para os jovens e oferecer para eles também um caminho para a realização dos seus projetos pessoais, para os seus projetos de vida, e articulando que a realização de um projeto individual passa pela efetivação de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, esse é o desafio para nós. É com isso que eu termino e deixo para vocês para saber se vocês concordam com isso ou não e como a gente pode, então, transformar um diagnóstico em ação prática. Era isso. Muito bem, Pimenta. Queremos agradecer aqui todo mundo, nosso tempo já estourou, Pimenta, nós vamos ter que fazer uma rodada outro dia aqui da conversa. Nossos patrocinadores aqui só podem patrocinar uma pessoa, e hoje foi o Igor, né, Igor? Recebeu aí um cash que depois a gente vai estar enviando pelo correio, que vai demorar para chegar, mas tudo bem. O Alex já comeu seu pão com ovo, aquela coisa, o Fernando caiu, derrubamos o Fernando, né? Não tem como. Mas enfim, galera, vocês que nos acompanharam aí com a Pão com Ovo, nos sigam nas redes sociais. Nosso desafio aqui é enorme. A gente não consegue fazer um debate aqui e terminar com ele. Não é esse o objetivo, mas sim, a gente está abrindo esse debate aí. Podem deixar depois aí nos comentários, depois a gente vai estar publicando também no YouTube, no Instagram, enfim, deixem lá os recados que a gente vai depois fazendo outros programas. Não deixem de seguir a gente aí, quero agradecer o Igor, o Alex e ao Pimenta, o Fernando também, e fizemos uma breve rodada aí para dar um tchau aí para o pessoal que nos acompanhou até agora. Certo, galera? Pois é, eu já vou entrar achando aí, porque eu estava comentando agora aqui com a minha esposa, está aqui acompanhando, né, que as falas dos guris, elas extrapolaram, assim, o que a gente havia imaginado como um tempo, né, adequado, mas foram falas que te envolveram de uma maneira que tu não vê o tempo passar, né, porque elas foram recheadas de bons conteúdos, boas interpretações, boas reflexões e provocações. Eu tenho, assim, eu peço um minutinho a mais, porque eu tenho um grande amigo, um professor aqui de Taquara, do qual eu admiro muito, o professor André Castro Beck, um ser humano formidável, e que fez algumas observações ali ao longo da transmissão. Agradeço não só a ele, mas a todos que participaram, que interagiram, o Kleber ali, que me corrigiu, não, é o Humberto Gessinger mesmo, né, do fascismo ser tão fascinante. E o André pergunta sobre, é o fora Bolsonaro e o depois. Tem duas ordens de resposta para isso. Uma é que a gente precisa tirar, né, esse sujeito da presidência da República. É inconcebível qualquer mudança, qualquer situação que se queira de melhoria, de transformação, tendo Bolsonaro, seu grupo político, a ideologia e o bloco que ele representa à frente do país, né? Mas a gente também está discutindo, e o Pimenta fez nessa segunda fala dele uma observação ótima, quer dizer, nós temos um inimigo, né? E temos várias frentes de luta. As mais amplas, como as que aconteceram através dos direitos já e de outras movimentações que acontecem, e aquelas mais segmentadas, mais do campo próprio da esquerda ou da própria centro-direita, que também se movimenta a par das nossas movimentações partidárias, das nossas organizações sindicais, etc. e tal. Então, assim, o inimigo é um. As frentes de luta são variadas, e a gente precisa saber lidar com isso, porque o Igor colocou também com muita precisão o fato de que, olha, cara, não está sob o nosso controle, nós somos parte disso, e o processo está em movimento. Nós, obviamente, temos, né, um know-how, temos uma estrutura e temos os nossos atalhos políticos para chegar, né,
a nossa política, né, às massas, a um número maior de pessoas e que seja convincente, seja mobilizatório. Eu acho que a tarefa hoje é unificar em cima desses itens que o movimento tem pautado. O Pimenta aqui frisou em diversas passagens a defesa da vida, da democracia, dos direitos, do trabalho e renda, enfim, a defesa do Brasil e dos brasileiros, né? Então, eu queria só observar isso. E uma última observação aqui, gostei muito da sacada do Fernando de lembrar de 2016, né, porque tem, às vezes, a tendência a gente ficar concentrado nesses grandes momentos e esquecer um outro momento que também foi grande e que parece que hoje não conta nessa experiência. Mas uma coisa que o Pimenta falou sobre a questão da linguagem também, de todas as formas que a gente tem que buscar de estruturação e organização, a questão da linguagem, né? Porque o fascismo, o Bolsonaro, trabalha muito com a questão da distorção, da mentira, da falsificação da realidade, mas também trabalha muito com a linguagem telegráfica, né? É uma linguagem assim, papum, né? E nós, muitas vezes, nos perdemos, né, na tentativa de dar uma visão de totalidade, tornamos a nossa linguagem pouco acessível a essa juventude, que acho que a preocupação de hoje é pensar não só essa juventude, mas com essa juventude, para que a gente possa contribuir, né, no esclarecimento, né, retomando a ideia assim, do iluminismo, na iluminação, né, dos caminhos que possam fazer com que a juventude, com autonomia, com independência, né, com politização, com protagonismo, possa se juntar, a gente se juntar à juventude se juntar a nós, porque tem isso que os guris, o Igor e o Nilson, colocaram aí, que é justamente o fato de ter algo que, em alguns aspectos, é novo, mas que também não tem tanta novidade em outros aspectos, porque a gente já viu movimentos semelhantes. O exemplo sobre o Fora Collor, que o Nilson trouxe, foi perfeito. Mas, de qualquer maneira, não quero me estender aqui, já passei do 1 minuto que eu pedi, né? E quero dizer que foi muito satisfatório ouvir os camaradas e também dar uma verificada nas redes, ver que teve bom alcance, teve boa audiência, que teve muitos comentários, que vão ter compartilhamentos e visualizações futuras. Enfim, agradecer a vocês, esperamos nos encontrar no grupo da velha guarda da UJS, em outros espaços, em outros momentos. Um abraço, Igor, um abraço, Pimenta. Pimenta tem um leve toque baiano já no sotaque, né? Mas ainda conserva a raiz gaúcha aí, né, Pimenta? Grande abraço para vocês, Perfeito. Por favor, façam as suas considerações finais. Muito obrigado a vocês e a quem nos assistiu. Então, eu vou... Me ouvem? Eu agradeço, então. Beleza. Eu agradecer muito o convite e a satisfação de poder dialogar com vocês e aprender também com a intervenção de vocês. Podem contar comigo para a próxima. Eu queria um pouco só enfrentar a questão colocada, né? Bom, fora Bolsonaro e depois. Eu acho que o depois é pré-condição, inclusive, para o fora Bolsonaro. A gente só vai conseguir tirar o Bolsonaro se houver um certo entendimento, um certo consenso do que fazer, né? Então, o que a gente está defendendo? Uma ampla frente em defesa da democracia, em defesa da vida e de um plano de emergência de salvação nacional. Nós precisamos ter uma coesão na sociedade civil e na sociedade política, inclusive essa coesão entre a sociedade civil e a sociedade política precisa se expandir, inclusive para o setor militar, que não dá para negligenciar o papel deles hoje também no desdobramento dessa crise política, mas esse acordo precisa envolver também um diagnóstico de como a gente vai fazer. Então, eu acho que, em primeiro lugar, colocado a defesa da vida. Esse é um valor supremo que nos une a todos. Depois, a defesa da democracia. A democracia ainda é um valor para nós, porque ela permite que as ideias possam ser colocadas na mesa e que a sociedade possa, então, se posicionar diante das opções, respeitando, inclusive, o convívio entre essas diferenças.
E o terceiro é que a gente precisa, sim, de um plano de transição, de saída dessa processo de epidemia até 22. Então, esse plano de transição, para onde vai, ele também é fundamental para construir a unidade pelo fora Bolsonaro. Eu não acredito que, se a gente não tiver uma unidade mínima em torno de por onde a gente retoma o desenvolvimento do país, consiga fazer o fora Bolsonaro. Tá? Então, eu acho que essas três coisas são condicionantes. E aí eu queria falar sobre isso. Acho que a gente tem um conjunto de valores que, se a gente sair por aí perguntando, todo mundo concorda. Um primeiro valor que todo mundo tem é esse que eu já falei, a vida. A vida é um valor para todos nós. Todos nós entendemos que a vida deve ser defendida. A democracia é um valor para nós também. Nós entendemos que a democracia é a melhor forma para a gente poder resolver os problemas da nação. Mas a nação e a pátria é um valor também. Nós amamos o Brasil. Temos orgulho de ser brasileiro, mesmo querendo consertar os problemas que o Brasil tem. Então, essa é uma disputa também para nós, é um valor nosso. A pátria, o Brasil, e o Brasil, a pátria, é o povo. Então, nós temos um amor incondicional pelo Brasil, não é esse direito exclusivo da direita. Nós temos ainda o valor do progresso. O progresso é um valor que inspira todos os brasileiros. Todos os brasileiros querem progredir, querem melhorar de vida, querem se desenvolver e querem que o país desenvolva. Esse é um valor que une todo mundo também. E a ciência, pessoal, a ciência tem que ser um valor. Está colocado aí, a ciência que pode nos ajudar para enfrentar os problemas da vida, os problemas de defesa da vida contra a pandemia, e a ciência também pode encontrar os caminhos para o nosso desenvolvimento. Então, eu acho que a gente pode construir, no campo social, uma disputa em torno de ideias-chave muito amplas, que agregue muita gente, independente de ser de esquerda, do centro ou da direita. A defesa da vida, a defesa da pátria, a defesa da democracia, a defesa do progresso e a busca do progresso, e a defesa da ciência. Eu acho que, com isso, a gente pode construir, sim, essa ampla frente institucional e nas ruas para derrotar o fascismo, isolar o Bolsonaro e construir uma transição entre 2020 a 2022, onde, em novas condições sociais, uma nova relação, uma nova correlação de força, a gente possa estabelecer a disputa sobre os rumos do país para o futuro. Então, é isso, meu muito obrigado, e estou à disposição de vocês para as outras atividades. Podem contar comigo, foi um grande prazer poder ter participado desse momento. Massa! Então, pessoal, agradecer esse espaço e agradecer a todos que acompanharam, né? Aí o Kleber Duarte, o Giovanni Culau, o Anselmo Dutra, a Vi Rodrigues, né, o André Beck, Simone Vitor, Alberto Oliveira, Prof. Magna, Lauren Scotto, Ronaldo Quadrado e outros aí que também acompanharam, né? E só para finalizar mesmo, assim, não, já ultrapassou todos os limites aí de tempo, né? Então vou ser bem rapidinho. Eu acho que o Nilson resumiu bastante aí a nossa tarefa para o próximo período. E eu acho assim, para finalizar, eu acho que projeto nacional não tem como pensar o país, Brasil, e o projeto de país sem pensar a questão do povo brasileiro e da sua formação, e que nós somos um país de origem colonial, né, e que as implicações da nossa herança escravocrata e, portanto, a luta contra o racismo como centro de qualquer projeto de nação, né? Nação brasileira, né? E refletir que todos os projetos de país emancipatórios que nós temos na humanidade consideraram a questão racial e a questão da identidade. E aí nós podemos pensar a União Soviética, né, que é a união
das repúblicas socialistas soviéticas, que reuniu mais de 50 etnias da Rússia em torno de um projeto de nação. Nós temos o projeto da China, por exemplo, que é um projeto que reuniu também um sem número de etnias em torno de um projeto de nação. Portanto, nós podemos... não tem como pensar um projeto de nação sem pensar a questão racial, a questão étnica, e o enfrentamento ao fascismo tem a ver com isso também, e pensar que tem tudo a ver, né, esquerda, e uma disputa que nós precisamos fazer, inclusive, de qual movimento antirracista, né? Eu acho que nós temos uma perspectiva de movimento antirracista que é uma perspectiva diferente do liberalismo. A nossa perspectiva da identidade não é a perspectiva da valorização do sujeito, né, somente, né, do indivíduo. Nós não queremos somente ficar na aparência, né, que tudo bem, é importante valorizar a questão da raça negra, a questão de que ser negro é lindo e tal, isso é importante, mas isso não combate a estrutura que faz com que o racismo continue sendo uma forma de operação do sistema. Então, está aberto aí uma possibilidade para nós de atuar, né, nessa situação, nesse momento, mas eu acho que a bandeira nossa é um projeto nacional de desenvolvimento que incorpore esse elemento da questão racial e da luta antirracista, né, como uma luta importante para pensar um projeto nacional brasileiro, né? Então, acho que é isso, agradeço, o debate evidente que não se encerra por aqui, parabéns ao Pão com Ovo, ao Leonardo, ao Alex, ao Fernando, por essa iniciativa, é um experimento, temos que ver os erros e acertos, né, como controlar esses faladores demais aí, né, que é complicado. Mas é isso, gente, um abraço e parabéns aí pela iniciativa e contem comigo para as próximas iniciativas aí. Um grande abraço. É isso um aí, abraço como o Alex aí, viu, falou, foi Leonardo, rápido. só explicar a ausência do Fernando aí, né, que ele teve um problema de falta de luz na casa dele, e aí no 3G não suportava aqui a transmissão, ele teve que se ausentar, mas está sempre junto conosco nas discussões e tudo mais. Leonardo, por favor, faça as honras aí para a gente encerrar essa, como diria o Vinícius Pool, essa live que já é vitoriosa. Queremos agradecer a todos que acompanharam aqui, Pão com Ovo, 1h30, né? Mas passou muito rápido, como o Alex falou. Os nossos patrocinadores agradecem, né? E só para lembrar, esses dias eu estava conversando com alguns amigos, Igor, Pimenta e Alex. Cara, teve uma página, não sei como é que se fala, no Instagram, que estava chamando os atos, né? De um dia para o outro tinha mais de 1.000 pessoas. Aqui, para vocês terem uma ideia, para a gente chegar a 100 pessoas, demorou um dia e lá vai, né? Então, a guerra híbrida, a guerra nas redes, é uma coisa que cada dia a gente tem que estar aprendendo como enfrentar e fazer esse combate também aqui, com todos os que vão vir a ajudar nós nessa luta aí, que não é fácil. Agradecemos a todos, nos acompanhem nas redes, abração, valeu, e seguimos em frente, porque a luta é árdua. Valeu, galera!